Olá, muito obrigado pelo seu carinho. Mais uma vez estamos juntos aprendendo da palavra do Senhor e é tão importante aprender mais de Deus, conhecer mais a Deus através de devocionais curtas, através do ensinamento bíblico. Muito obrigado pelo seu carinho, por fazer parte desse projeto de aconselhamento bíblico através de mensagens curtas, devocionais curtas que facilitam a nossa compreensão. Desde já peço também que você já deixe o seu like, curta o vídeo, pode comentar, fique à vontade para comentar, compartilhe com seus familiares e amigos, porque fazendo isso, quanto mais participação a gente tem, mais o YouTube, a plataforma, ela entende que o conteúdo ele é relevante e acaba indicando a mais pessoas. E isso é muito bom. A palavra do Senhor, ela acaba alcançando muito mais pessoas. Muito bem. No nosso último encontro nós vimos aí, estamos falando sobre liberdade com o tema Livres para Discordar. E no nosso último encontro, aprendemos de maneira muito prática, simples, objetiva, a respeito de questões que envolvem a tradição e o tradicionalismo. Também falamos um pouquinho sobre política, que é boa, a politicagem que é prejudicial. E hoje nós vamos falar e vamos prosseguir falando a respeito de algo muito essencial para o nosso estudo. Mas claro que sempre que se fala em algo essencial, tem o contraponto, o não essencial. E a gente tem que entender que quando envolve a nossa liberdade, eu tenho que ter a consciência limpa, uma consciência saudável para entender e diferenciar aquilo que é essencial do não essencial. Mas claro que eu preciso perguntar, você é livre para manifestar a sua posição? Você como cristão, como cristã, se sente realmente livre? Afinal de contas, o que é ser livre, já que estamos com esse tema livres para discordar? O que é que você pode fazer como crente? Me coloque aqui nos comentários o que é que você entende a esse respeito de liberdade. Você como cristão, o que é que você pode e o que você não pode fazer? Até onde, de fato, nós somos livres? Até porque a Bíblia nos fala que o acesso à liberdade, o acesso, o conhecimento da verdade, e Jesus é a verdade, isso nos traria liberdade. Lembra? A palavra do Senhor diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Jesus Cristo é a verdade. Mas até onde vai a nossa liberdade? Porque a nossa liberdade ela envolve responsabilidade e muitas pessoas têm medo desse assunto porque elas confundem, por conta de uma consciência maculada, elas confundem liberdade com libertinagem. Então, a gente tem que olhar para a palavra do Senhor e entender esse aspecto daquilo que é essencial e daquilo que não é essencial, envolve a minha liberdade. Precisamos aprender muito, de maneira muito clara, sobre aquilo que é moral, diferenciar daquilo que é imoral, ou seja, daquilo que é libertino. A gente precisa também estabelecer conceito do que é bíblico, de fato, e do que é cultural. A Bíblia ela é a palavra de Deus, ela não muda, mas a cultura está sempre mudando. E aí, como estabelecer uma ligação saudável entre o bíblico e o cultural e diferenciar isso para também nos colocar na posição de liberdade, de seres livres, libertos por Jesus Cristo? Olha aí também as leis de Deus e as tradições humanas. Tem muita gente falando que Deus não falou, dizendo que Deus não disse e ainda dizendo que está na Bíblia, Deus falou, quando na verdade Deus não falou, né? Colocando as tradições humanas acima das leis de Deus. Mas para fortalecer ainda mais o nosso entendimento, a gente precisa também estabelecer limites entre aquilo que é benéfico e aquilo que é prejudicial. E para isso, duas perguntas podem nos ajudar a determinar esse ponto 1 que nós começamos aqui, o essencial do não essencial. Primeiro eu tenho que fazer a seguinte pergunta: diante daquilo que eu professo, diante do meu entendimento de liberdade, é um mandamento? Aquilo que eu estou falando, a maneira como eu estou agindo, de fato, é um mandamento, uma proibição, uma exortação diretamente da Bíblia? E a segunda pergunta, para facilitar o nosso entendimento, aquilo que eu coloco e da maneira como eu coloco, é uma convicção pela qual eu morreria em vez de renunciar? Porque a gente está saindo aí, eu acredito que estamos saindo de uma polarização e muitas pessoas defenderam o seu ponto de vista e colocaram as suas convicções, muitos mataram e morreram por conta de suas convicções, mas se esqueceram de ponderar aquilo que é saudável.
daquilo que não é saudável, daquilo que é essencial do não essencial. Então a gente tem aí estabelecido dois extremos. A palavra do Senhor nos fala que fomos chamados à liberdade. Mas, de fato, a Bíblia fala que essa minha liberdade ela envolve responsabilidade. Por isso que eu não posso usar da liberdade para dar ocasião à carne. Lembra o que a palavra de Deus nos fala? Todas as coisas me são o quê? Me são lícitas, mas nem todas convêm. Então eu preciso entender isso. Então é preciso manter um equilíbrio. O cristão saudável, ele é equilibrado. Crentes zelosos muitas vezes acabam confundindo convicções pessoais e tradições com os mandamentos de Deus. São até sinceros naquilo que estão proferindo, mas por não estabelecer um equilíbrio, eles colocam as suas convicções pessoais acima daquilo que é mandamento de Deus. Ao mesmo tempo, alguns deixam a liberdade em Cristo passar a ser licença. Licença para quê? Para pecar. Então não entendem de fato o que a Bíblia diz e acabam colocando a palavra de Deus em xeque como uma liberdade para pecar. Eu conheço pessoas, eu já ouvi de pessoas dizerem o seguinte: olha, eu sou salvo e eu li ou escutei determinado líder religioso dizer que não se perde a salvação, então eu posso fazer o que eu quiser, que minha salvação está garantida. Olha que perigo diabólico nós temos aí estabelecido. Então, liberdade consiste em quê? Em viver como devemos, não como queremos. Daí o que é que tem acontecido diante de tudo isso? Muitas vezes gastamos tempo para defender algo que a Bíblia não se pronuncia com clareza, se é certo ou errado. Mas o crente considera errado baseado nas suas convicções. Então a gente vai se deparar com alguns pontos que a sociedade, por conta do avanço da cultura, da modificação, da transição cultural, lembre-se, a Bíblia não muda, mas a cultura ela está sempre em modificação, sempre em aperfeiçoamento, em transição. Algumas regridem, faz parte do processo universal, mas algumas pessoas elas estão gastando tempo para defender algo que a Bíblia não se pronuncia com clareza, se é certo ou errado, e a pessoa ela considera a sua convicção e ela diz, não, porque é a minha convicção, é a minha definição, eu acredito que a Bíblia ela vai me defender. Só que a gente tem que entender uma coisa, tem muitas coisas na Bíblia que a gente define como questões neutras. A gente vai se deparar com algumas questões nas Escrituras que a Bíblia não vai se posicionar de maneira muito clara, por conta da cultura em que algumas pessoas elas vivem. Não que isso vai anular as Escrituras. Lembre-se, mais uma vez, para não ficar nenhuma dúvida. A Bíblia ela é o nosso manual, a nossa regra de fé e conduta. Ela é atemporal e ela independe de qualquer cultura. Mas claro que ela não vai se pronunciar em muitas questões culturais. Questões essas que não ferem princípios bíblicos, o que nós chamamos de questões neutras. Por exemplo, a Bíblia, a palavra de Deus, o nosso manual, ela encoraja o crente a formar convicções pessoais. Isso é claro nas Escrituras. Ela está num processo de amadurecimento de todo filho e filha de Deus e nos encoraja a formar convicções pessoais. Lá em Romanos, no capítulo 14, depois você pode acompanhar, Romanos capítulo 14, versículo 5, a segunda parte e o versículo 22, você pode tomar nota. O apóstolo Paulo, ele teve que lidar com questões que estavam acontecendo com as pessoas lá em Roma, com cristãos, especificamente lá em Roma. E ele diz o seguinte, um faz diferença entre dia, e o outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Olha aí a questão de que a Bíblia, ela encoraja o crente a formar convicções pessoais. Ele diz no capítulo 14, ainda no versículo 22, que a fé que você tem para você mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Então, o segredo está aqui em Romanos, no capítulo 15, versículo 2. Cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação.
Então, ao mesmo ponto em que a Bíblia encoraja o crente a formar convicções pessoais, a gente tem que ter cuidado com a nossa liberdade. Não é aquilo que eu penso dentro de um conceito estabelecido que eu vou obrigar as pessoas a pensarem como eu penso, porque a Bíblia ela encoraja o crente a formar a convicção pessoal. Agora, o que é universal? O que é o princípio? Romanos 15, versículo 2. Cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Meus queridos que me acompanham, essas convicções, elas são formadas de onde? Geralmente de denominação, da cultura, de crença pessoal, da própria palavra de Deus, de tradições. Então a gente tem que ter isso em vista, que as nossas convicções, elas são formadas pelo menos disso aí, da denominação, da cultura, crença. Por que tem muita igreja diferente uma da outra? Nunca parou para se perguntar? A palavra de Deus é a mesma, mas por que igreja A é tão diferente de igreja B? Porque muitas pessoas formam as suas convicções geralmente da denominação. Por conta da cultura, já notaram como cristãos fiéis, sinceros ao Senhor, na África, com raízes profundas na sua cultura, já pararam para pensar, já fizeram alguma pesquisa, como é que muitas pessoas bíblicas adoram ao Senhor naquela cultura? Então, muitos estão formando essas convicções com base na cultura, crença pessoal, escrituras, tradição. Olha só o que de fato nós precisamos entender para fechar a nossa devocional de hoje. Está lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 18, a partir do versículo 18. Você pode acompanhar comigo escutando ou então conferir nas escrituras. Marcos 7, a partir do versículo 18. Então lhes disse: assim vós também não entendeis, não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode o contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuso. E assim considerou ele puro todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. E Jesus prossegue dizendo: ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, perceberam o que deve permear o nosso pensamento? Então, para formar uma convicção, a gente precisa olhar para a palavra do Senhor. A gente sabe que a denominação tem uma influência, a cultura tem influência, crenças pessoais, a própria palavra de Deus, o tradicionalismo. Mas Jesus está deixando claro aqui a diferença daquilo que é essencial do não essencial, que foi o nosso ponto de partida. O que é que contamina o homem? É aquilo que entra ou aquilo que sai? Porque aquilo que entra vai para o ventre e aí depois sai do corpo para lugar escuso. Mas o que contamina o homem é o que sai do coração, porque lá procedem as fontes da vida. Que Deus continue abençoando, fortalecendo mais e mais a sua caminhada. Vamos ainda prosseguir, vamos esmiuçando esse assunto sem muita coisa densa, até para facilitar o seu entendimento. E no nosso próximo encontro vamos falar muito a respeito dos crentes fortes e crentes fracos. Isso mesmo. A Bíblia fala a respeito de crentes fortes e crentes fracos. Olha que dentro desse contexto de liberdade, já aprendemos no primeiro encontro a respeito de tradição e tradicionalismo. Agora, nesse momento, focamos muito naquilo que é essencial do não essencial e vamos, dentro de um contexto ainda mais abrangente, entender o que é que a Bíblia fala a respeito de crente forte e crente fraco. É possível existir isso? Então você não pode perder. Que Deus continue te abençoando, continue te fortalecendo mais e mais. Ore por mim que eu oro por você. Em nome de Jesus. Amém e amém.